Hebreus, capítulo 12, diz assim na tradução que eu tenho: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do Pai. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra, e nela, com certeza, há lições e ensinamentos da sua parte que nos servem para o dia de hoje no enfrentamento das lutas que estão diante de nós. Nos abençoe no entendimento da sua palavra, é a nossa oração no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Você já parou para pensar que tem pessoas que vencem e pessoas que são derrotadas ou desistem de lutar, entregam os pontos? Você já viu que tem pessoas que, apesar do que sofreram, se levantam e acabam se tornando vencedores? Há muitos anos atrás se usava no mundo da química uma expressão que era para identificar ou caracterizar certos metais que eram colocados sob pressão intensa e eles se transformavam, às vezes derretiam, e quando essa pressão era tirada, eles voltavam ao normal, às vezes não mais com a mesma forma. Por exemplo, uma barra de ouro colocada no fogo intenso derretia, uma barra de prata colocada no fogo intenso derretia, mas quando esfria volta a ser em essência o que sempre foi. A essa capacidade se dava o nome de resiliência. Mais tarde a psicologia começou a usar isso, pastor Hickley, também dizendo que existem pessoas que são resilientes, ou seja, elas passam por pressão tão violenta, mas depois de passada a pressão, elas ressurgem como que das cinzas e voltam a ser, se não os mesmos, melhores ainda, e vencem na vida. Eu não sei como você está vivendo nesses dias, talvez você esteja sofrendo muito. Antes de contar para você o que a Bíblia tem para contar para nós, porque aqui na Bíblia eu encontro os segredos de uma pessoa vencedora. Nessa passagem da Bíblia eu encontro os segredos de uma pessoa vencedora. Sabe, há uns anos atrás, eu li um livro chamado Uma Vida com Sentido, se eu não me engano. O autor é Frankl. O Frankl era um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E conversando com algumas pessoas, ele percebeu que algumas delas estavam falando em suicídio. E quando ele conversou com elas, perguntou: por que vocês querem se matar, se suicidar? E um olhou para o outro e olhou para o Frankl como quem diz: esse cara é louco, nós estamos num campo de concentração, nós estamos morrendo cada dia, não há saída, não há solução, isso é o final, então é melhor antecipar a morte do que adiar esse sofrimento por mais tempo. Então o Frankl perguntou: poxa, não tem nada lá fora que vocês gostariam de rever? Um deles, com lágrimas nos olhos, disse: eu quero rever minha filha. O outro disse: eu sou um professor de geografia, estava escrevendo uma enciclopédia de geografia. E ele então perguntou a eles: e estes motivos não são suficientes para vocês lutarem por viver? E um olhou para o outro e disse: é verdade. Sabe, algumas pessoas venceram o campo de concentração e não viveram mais, estavam traumatizados ao extremo. Outros que venceram o campo de concentração eram aqueles que voltaram a viver uma vida quase que normal. Por quê? Porque durante aquele tempo eles tinham algo lá fora por que se preocupar
por que desejar, por que ou por quem amar e querer ver outra vez. E aquele Frankl escreveu esse livro dizendo que quando a vida tem um sentido, a gente consegue enfrentar grandes dificuldades. Talvez aí haja um segredo, mas eu queria mostrar para você alguns segredos dos vencedores nesse trecho da Bíblia. Pastor Hickley, eu vejo aqui que existem algumas motivações para seguirmos fiéis. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a nossa igreja é uma igreja homeless, ou seja, sem casa, né? Nós somos homeless, a gente está tentando encontrar um lugar para voltar aos cultos presenciais, não conseguimos. As igrejas com razoável infraestrutura, donas dos seus prédios, já reabriram. Pessoas de nossa igreja já foram para estas igrejas, entre aspas, perdemos membros. Graças a Deus não perdemos porque estão em igrejas, aleluia pela vida deles. Mas nós nos tornamos uma igreja homeless. E tem algumas pessoas pensando em desistir de tudo. Vamos fechar de uma vez. Para quê? Porque nós estamos passando por essa dificuldade. Ou pessoas lá em casa que perderam o emprego e estão pensando em desistir da vida. Pessoas que estão com filhos com situações complicadas, estão pensando em desistir deles. Eu cuidei há muitos anos atrás, no meu primeiro ministério, de um sujeito que era bêbado. Eu já o havia tirado das ruas, das calçadas, caído no chão, na lama, levando para casa. E todo mundo me dizia, esquece, não tem mais jeito, larga. Por alguma razão eu não quis largar. E hoje ele é um homem recuperado, se casou novamente, está com uma família bonita, feliz. E ele sempre diz para mim, se não fosse você, eu teria desistido. E é muito interessante. Algumas pessoas querem desistir quando o problema é grande e parece insolúvel. Nós estamos vivendo agora uma situação praticamente insolúvel. Nós somos menores em números, as nossas ofertas despencaram vertiginosamente, talvez a 20% ou menos do que nós arrecadávamos antes com os cultos presenciais. As portas estão fechadas. Nós imaginávamos que tudo ia ficar mais barato, o aluguel mais barato. Não, as coisas estão mais caras, o supermercado está mais caro, o aluguel continua forte, ninguém está dando colher de chá para ninguém. Nós olhamos para tudo isso, pastor Hickley, e pensamos, não é melhor desistir, né? Que motivos temos para continuar? Pastor, essa semana eu conversei com um corretor, justamente conversando sobre imóveis e onde poderia ser uma opção para a gente estar congregando. E ele falou assim, puxa, mas como está grande a procura desse tipo de ponto para essa finalidade? Eu falei, mesmo, não sabia, achei que era só a gente que estava precisando. Ele disse assim, talvez até um pouco sarcástico, não quero julgá-lo, mas ele disse, não, está tendo uma procura grande, eu acho que é um bom negócio, né? E eu disse assim, olha, eu não estou buscando um negócio. Ele disse, não, eu não quis dizer isso, me perdoe, eu quero dizer que tem muita gente procurando. Eu falei assim, olha, não conheço as motivações dos outros, mas eu tenho as minhas razões para estar fazendo essa busca, né? E quando o senhor falou aí, o senhor me lembrou de um louvor da Ludmila Feber que diz assim, se você não desistir, é para minha inspiração. E essa letra, esse trecho dessa música me faz entender, linkando com o texto que foi lido, que nós estamos sendo observados. Nós somos uma carta lida, e essa carta foi escrita por alguém. Uma vez que eu me declaro cristão, as minhas motivações e a minha conduta de vida precisa ser alinhado com os valores que eu afirmo crer. Porque tem alguém me observando, tem alguém me lendo. É isso? Isso mesmo. Eu vou então compartilhar alguns trechos daqui, algumas dicas desse trecho da Bíblia. Qual é a primeira motivação para nós não desistirmos da vida, do projeto de Deus na nossa vida, não desistirmos da família, não desistirmos dos filhos, não desistirmos de viver, não desistirmos dos nossos sonhos, apesar de toda a pressão que estamos recebendo agora, de estarmos sendo amassados, massacrados, jogados para lá e para cá, a gente não tem muita certeza de quase nada, tem vacina, não tem vacina, volta ao normal, o que é o novo normal, que confusão. Apesar de tudo isso, existem algumas motivações para você não desistir. Primeira, a torcida. A Bíblia diz aqui que temos uma grande nuvem de testemunhas.
que é essa nuvem de testemunhas? Bem, algumas possibilidades. Primeiro, os anjos do Senhor estão lá, vai, vamos nessa, eu creio em você, eu sei que... Testemunhas. Eu não posso garantir, pastor Hickley, que os que já morreram são nossas testemunhas. Por exemplo, aqui os heróis da fé do capítulo 11. Será que o autor de Hebreus está se referindo aos heróis da fé que estão lá no céu e são testemunhas agora da nossa correria, da nossa carreira, da nossa caminhada, da nossa luta, batalha, da realização do nosso sonho, da plantação do nosso projeto? Pode ser que sim. Eu não posso garantir isso. A Bíblia não me dá garantias de que quem morreu está lá em cima olhando para mim. Há só uma passagem no Novo Testamento do rico e o Lázaro, que o rico está olhando o Lázaro lá no céu e ele falou, peraí, né? Quem que vê quem? Então é difícil de saber. Sim. Mas eu posso também entender que essa nuvem de testemunhas que me rodeia, que podem ser os anjos, que é certamente o Espírito Santo, são as pessoas que me amam. As pessoas que me amam estão torcendo por mim. E sabe, as pessoas que me amam esperam que eu não desista. Porque a minha não desistência pode significar a não desistência deles. E a minha desistência pode significar a desistência deles. Então, primeira motivação para seguir tentando realizar o seu sonho, conquistar a sua vitória, plantar o seu projeto é a grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente torcendo por você. Eu sei. Deve ter uma meia dúzia aí torcendo para não dar certo a tua vida. Mas não liga para eles, liga para quem ama você. E essas pessoas que te amam, elas são motivação suficiente para você não desistir. E ainda, pastor, que essas pessoas que estejam torcendo o contrário, sejam testemunhas, a melhor resposta que você pode dar para ela é a sua vitória, é a sua conquista, é a sua superação, a sua resiliência, a sua superação. É isso aí. Alguém disse uma vez, eu acho um pouco duro isso, mas alguém disse uma vez, pastor Hickley, é importante que você tenha inimigos, porque um dia eles aplaudirão em pé a sua vitória. Uau! Eu não quero isso. Eu só quero que as pessoas que me amam torçam por mim. E por causa da torcida que eu tenho, minha mulher, minhas filhas, meus amigos, a minha igreja, por causa dessa gente que torce por mim, eu não quero desistir do plano de Deus para a minha vida nesse planeta, apesar do que a gente está passando. Segunda, uma grande motivação, eu diria mais que motivação, uma grande dica para você ser um vencedor é fazer o que está escrito aqui: livre-se de tudo que te atrapalha. Uau! Sabe o que significa a palavra definir? Definir significa cortar. Definir significa eu quero isso, então eu corto tudo aquilo que não tem a ver com isso. Livrar-se do que atrapalha você é livrar-se de tudo aquilo que está fazendo você não correr a carreira. Você bem sabe o que é que te atrapalha. É um vício. É o seu sistema nervoso. Você é brabinho, explode toda hora. Livre-se disso. O Espírito Santo de Deus lhe dará poder para isso. Não vem com onda, ai pastor, eu queria muito orar, mas sabe, a minha sogra mora comigo. Então é para orar o dobro, uai. Não vem com historinha, com desculpinha. Você sabe o que é que te atrapalha? Tira. O que está botando peso extra em você? Se livra dessas tranqueiras para que você fique leve e solto para correr a carreira mesmo no meio da pressão que nós estamos vivendo. E o pecado, o que é pecado? O que é o pecado que você bem sabe? Você ainda não se livrou dele e ele está sendo um impedimento para você se livrar dessa pandemia e vencer a despeito dessa pandemia, a despeito de tudo que está acontecendo. Você deve saber. E deixe-me dizer uma coisa: a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e purificar, arrancar de nós tudo que está errado. Segunda motivação,
A santidade. Segunda motivação, a leveza. Tira o que atrapalha, tira o pecado. Terceira motivação, corre a sua carreira sem desanimar. Olha o que está escrito lá. Corre a sua carreira sem desanimar. Deixe-me dizer uma palavra para você. Pastor Hickley, sabe o que significa a palavra ânimo? Ânimo vem do original grego entos. Entos. Entheos. Theos vem da palavra teologia, ou a palavra teologia vem de theos, que quer dizer Deus. En é dentro. Ânimo quer dizer Deus dentro de nós. Uau. E quando eu estou desanimado, eu estou dizendo, Deus, sai de dentro. Quase isso. Então o que a Bíblia quer é que você não tire a força de Deus de dentro de você. Ao contrário, faça uso da força de Deus dentro de você e recobra ânimo. Renova o ânimo, renova o poder do Espírito Santo pela oração, dizendo, Deus, enche-me com teu Espírito e Ele te dará ânimo para continuar. A Bíblia diz também ali, com perseverança, né? Mas o original é, não desanime, não perde o entheos de dentro de você, porque você está desanimando. Para com isso, não é para desanimar não. Você não disse que o corretor falou que está todo mundo procurando? Não é só eu que estou sofrendo. Não somos só a nossa igreja, infelizmente, que está sem lugar para reunir o povo. Não é só você que está desempregado, só você que está doente, não foi só o seu parente que pegou a Covid, não foi só o seu parente que teve um câncer, não foi só o seu parente que faleceu. Nós vivemos neste mundo e nós não podemos desanimar, porque quem desanimou é aquela pessoa que se auto-vitimizou. Ai, eu não aguento mais. Olha, tem dia que eu não aguento. Às vezes tem uma semana que eu não aguento, mas quando eu olho a grande nuvem de testemunhas ao meu redor, as pessoas que me amam e torcem por mim, quando eu percebo que tem coisas que eu posso tirar da minha vida e me livrar de pecados, e eu peço, Senhor, me enche com teu Espírito, Ele renova a força, Ele me permite andar de novo, permite avançar. Não, nem sempre a minha vida é uma maravilha. Há momentos difíceis na vida de todos nós, mas nós não podemos perder o ânimo. E a outra coisa que tem aqui nesse trecho da Bíblia é: você vencerá as pressões, as dores, as dificuldades, os enfrentamentos difíceis, a pandemia, a enfermidade, o desemprego, seja lá o que for, se você colocar os olhos em Jesus e não nas circunstâncias. Não tinha um hino antigo que dizia assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Onde você tem colocado os seus olhos? Olha, quando eu olho para o mundão que nós estamos vivendo, dá desânimo. A China vai conquistar o planeta, já comprou o Brasil. O Trump está não sei o que lá, o Biden vai fazer não sei o que. A Europa está daquele jeito. O Papa disse que não sei. Quando você olha para as coisas aí fora e olha para o seu time de futebol, não sei qual é o seu, mas o meu, dá vontade de desanimar. Todavia a Bíblia diz, olhando para Jesus, olhando para Jesus, diz aqui, olha, olhando para Jesus, e olha como a Bíblia mostra isso, tendo os olhos fixos em Jesus. Sabe por quê? Quando eu focalizo Jesus, o resto desfocaliza. Quando eu focalizo Jesus, eu dou importância a Jesus e o resto perde importância. Quando eu focalizo Jesus, eu priorizo Jesus e o resto é despriorizado. Quando eu tenho os olhos em Jesus, eu tenho que lembrar que Ele é o autor e consumador da minha salvação, da minha fé.
Então, quer vencer e passar por esse momento de dureza, pastor Hickley, é ter os olhos em Jesus. Lembra do Pedro lá no barquinho no meio da tempestade? Vem Jesus surfando naquele mar agitado de noite, quando o raio iluminava Jesus, parecia um fantasma andando sobre as águas, o povo apavorado no barco, até que Jesus fala: calma aí, rapaziada, sou eu. E aí eles conheciam a voz de Jesus, que nessa hora foi mais forte do que o barulho do vento, das águas batendo no casco do barco e dos relâmpagos. E o Pedro fala: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: vem com tudo, Pedrão. E Pedro, que calçava 49, pisa na água e não afunda, hein? Caramba! Mas diz a Bíblia que quando o vento soprou forte, ele tirou os olhos de Jesus. E o que aconteceu? Afundou. Começou a afundar. Não tire os olhos de Jesus, apesar de tudo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu gosto do tal do Facebook, mas de vez em quando ele judia de mim, sabia, pastor? Ele de vez em quando manda uns memories, e esses dias ele me encheu de fotografia e de vídeos do meu filho. Cara, naquelas horas você tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Mas quando você, pela fé, olha para Jesus, autor e consumador da minha fé, em vez de olhar quem se foi, eu olho aquele a quem eu encontrarei daqui a pouco. Dá até para ver ele com ele. Dá até para ver ele com ele. É um exercício de fé, é uma alucinação de fé. Eu vejo meu filho com ele. Então, quer vencer? Olhe para Jesus. Última. Tem um sonho. Lembra como a gente começou a nossa história sobre o Frankl, que ele disse no campo de concentração, as pessoas que tinham um sonho pós-concentração e sobreviveram, eles voltaram a ser quase que normais, porque foram realizar o sonho deles. Qual é o sonho que a gente tem aqui? É o sonho de Jesus. Diz a Bíblia que quando ele olhou para a cruz, ele aceitou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Sabe como nós vamos vencer a pandemia, pastor Hickley? Como nós vamos vencer o nosso sistema nervoso? Como nós vamos vencer o desemprego, a dor, a enfermidade, seja lá qual for a dificuldade? Se a gente tem um sonho pós tudo isso. E eu caminho olhando para o sonho. Eu caminho pensando lá na frente, a alegria que me estará proposta logo após essa situação. E isso me faz não desistir, isso me faz seguir, isso me faz continuar sonhando, isso me faz vencedor. É confortante a gente imaginar que o nosso Deus é um Deus de promessas, porque as promessas, elas são sonhos de Deus a nosso respeito. E é mais confortante ainda sabermos que se Ele nos promete, Ele há de realizar isso em nossas vidas. E por essa razão nós encontramos motivos suficientes para permanecermos, pastor. Eu acredito que nós temos que fechar mais os ouvidos para as vozes desse mundo, porque elas têm o único objetivo de tirar os nossos olhos de Cristo. Para pensar. Tudo bem, temos que estar informados, ok, mas ao mesmo tempo a Bíblia está falando que eu tenho que pensar naquilo que há louvor, naquilo que edifica, naquilo que tem virtude, nas coisas do céu. É nisso que eu tenho que pensar. E o que eu faço com as vozes aqui ao redor? Eu tenho que desprezá-la. Eu tenho que colocar a promessa de Deus sobre ela, ainda que elas sejam verdadeiras. A economia está instável, a crise, a pandemia, são verdades? São, mas são menos verdades do que a palavra. E a palavra, ela me dá promessas, ela me dá certeza de um fim que Deus espera para mim. A palavra de Deus deixa certo que todas as coisas, inclusive essas, vão cooperar para o meu bem, porque eu estou debaixo de promessa, porque eu tenho uma aliança. Esse campo de concentração é só uma fase, não é meu lugar eterno, não é a minha morada.
Não é isso? Muito bom, muito bom. Como fazer para vencer momentos de dificuldade, tais como os que estamos enfrentando agora? Com as mesmas dicas que esse trecho nos dá. Não se esquece, tem gente que ama você e está torcendo por você. Não desista por causa dessas pessoas, porque a sua desistência significará a desistência deles, a sua persistência significará a persistência deles. Tem torcida para você. Tira o que te atrapalha, você bem sabe as coisas que estão atrapalhando o seu projeto, livre-se dela, define. Definir é cortar e ficar só com o que ajudará você. Livre-se do pecado, seja qual for o pecado que você esteja praticando, livre-se dele pela oração e pela confissão. Corre sem desanimar, porque ânimo significa Deus dentro. Não tira os olhos de Jesus e viva o teu sonho. Isso lhe fará um vencedor. Amém, pastor Rico? Amém. Linda mensagem, pastor. Vamos orar então? Amém. Amém. Senhor Jesus, eu não sei quem, quantas, onde e que circunstância as pessoas estão assistindo esse culto agora, essa mensagem agora. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha nossas mentes e o nosso coração a fim de que consigamos vencer a pandemia, a dificuldade, a enfermidade, a luta. Em nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar que não podemos desistir porque há pessoas que nos amam. Ajuda-nos, Deus, a limpar a nossa vida do que nos atrapalha, arrancar de nós as tranqueiras que nos impedem de correr. Tira, Deus, o pecado que ora confessamos diante do Senhor. Ajuda a manter os nossos olhos fitos no Senhor. Não deixa a gente desanimar e dá o teu sonho para cada um de nós, a fim de que sejamos vencedores para a tua glória e a alegria da nossa casa. É a nossa oração no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, seja um vencedor. Com mais alegria. Vamos cantar para o Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, meu canto te louvarei, eu te louvarei, com alegria, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei, sim Senhor, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Diz meu Senhor. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Quantos aqui confiam? Convite fui ajudado, sua salvação tem me alegrado, sim Senhor. Em meu coração, no meu canto te louvarei, eu te louvarei, sim Senhor. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Tirou! Eu te louvarei,
ajudem. Em todo tempo te adorarei. Mulheres, adore ao Senhor. Em todo tempo te adorarei. Te adorarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, sim, Senhor, Te glorificarei. eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu queria ouvir a bateria tocando e as palmas cantando.